Boa noite, meninas. E aí, meninas, todas aqui me ouvindo. E aí, me falei do som. Estamos aí testando ainda o som para ver se está tudo ok. Se a transmissão tá ok para vocês. Deixa eu ligar aqui, ó. Vou pedir a vocês que estiverem aí no Instagram que cliquem no link que está lá na minha bio e passem para o YouTube, porque lá vocês vão poder acompanhar melhor o slide, né, do nosso encontro de hoje. O Instagram não tem como vocês verem isso. Então, quem estiver aqui comigo pelo Instagram, peço que passem lá para o YouTube. O link tanto tá no meu stories lá, você pode clicar aí direto, ou na bio, tem lá o linkzinho, vocês clicam e vão pro o YouTube, que vai ficar melhor para vocês acompanharem a aula, tá bom? Vamos esperar só mais um pouquinho, né, que é o tempo que alguns estão entrando, mas Osivane, seja bem-vinda, um prazer ter você aqui comigo, viu? Eu vou compartilhar aqui lá no YouTube. Quem estiver lá no YouTube já deve estar vendo, né, o slide. Quem puder acompanhar por lá vai ser melhor. Mas então, meninas, para mim é uma honra estar aqui com vocês nesse dia, né? Hoje é um feriado, né, de Corpus Christi, então para mim é um prazer, né? Quem deixou de sair ou então não foi para canto nenhum, tá em casa mesmo, mas me deu a honra de estar aqui comigo, né, nesse momento. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês aqui comigo, tá bom? E hoje a gente vai falar de um tema interessante. Mas antes, deixa eu me apresentar para vocês, né? Alguns me conhecem, outros não. Mas eu me chamo Patrícia, sou fisioterapeuta pélvica e ajudo mulheres que sentem dor na hora H, né, a se reconectarem com o seu corpo, né, e restaurar a intimidade no casamento, né, porque ninguém merece sofrer, né, meninas? Nós não viemos para sofrer, hein? Nada de sofrimento. Aquele momento é momento de prazer, de conexão, né, com o seu marido, de um relacionamento gostoso, e não é para ter dor. Então, se tá tendo dor, tem alguma coisa errada. E eu tô aqui para ajudar você nisso, tá bom? E hoje nós vamos falar um tema muito interessante que talvez algumas de vocês desconheçam, né? A relação que a prisão de ventre tem com a dor na hora H. Meninas, sei que muitas de vocês desconhecem essa informação, mas a gente vai descobrir hoje o porquê isso acontece, né? Por que isso está acontecendo? Mas antes eu queria saber de vocês. Me contem aí no comentário. De 0 a 10, né? Como é que tá esse intestino de vocês? Me conte aí. Vocês vão todos os dias ao banheiro? Não vão? Tem dificuldade de ir? Me conte aí. Como é que tá essa questão do intestino de vocês? Eu sei que tem muita gente que fica 5 dias, 10 dias. Eu já atendi, meninas, uma paciente que ela, né, no momento do mapeamento, né, que a gente faz, o mapeamento corporal, que eu perguntei para ela, né, qual era a frequência dela ao banheiro, né? Ela falou 3 vezes. Eu digo, certo, 3 vezes na semana? Ela, não, 3 vezes ao mês. Aí eu olhei assim, 3 vezes ao mês? Como assim? Ela, eu só vou de 3, 4 vezes no mês. Eu fiquei assim, meu Deus. E pra ela era super normal, né? Como se estivesse falando assim, acordo de manhã, vou no banheiro, normal. E não é normal, né, meninas? E foi muito importante, né, aquela orientação toda que eu dei pra ela. E logo no dia seguinte, né, na semana seguinte do mapeamento, ela já teve respostas, né? Ela feliz, ela mandou pra mim um emojizinho com a carinha rindo. Ai, fui no banheiro, a felicidade, porque não tem nada melhor, né, meninas, do que poder ir no banheiro, evacuar. Ai, é um alívio. Mas, enfim, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa relação que o intestino tem com a dor na hora H.
tá certo? Vou passar aqui o slide para vocês. Quem tiver aí na live aqui no Instagram, migra lá para o YouTube, porque aí vocês vão poder acompanhar o slide, que vai ser melhor, né? A visualização. Então, meninas, existe uma relação do intestino, né, da prisão de ventre com a dor na hora H. E a gente vai entender por que isso acontece, né? Porque não deveria acontecer, né? Dor de jeito nenhum. Mas entender por que isso acontece. Por que a prisão de ventre está tão ligada com a dor na hora H. Certo? Eu vou passar aqui. Me diga uma coisa. Vocês sentem dor? E vocês já perceberam isso? Dessa dor, desse incômodo? Quem tem prisão de ventre já percebeu essa relação da dor na hora da relação sexual com a prisão de ventre? Talvez vocês sintam e nem tenham se ligado, né, nessa informação, que essa dor pode estar associada, que quando você não está com prisão de ventre, quando o seu intestino está funcionando direitinho, que você foi durante a semana normal, que você teve relação e que não sentiu tanta dor, não sentiu desconforto, né? Pode ser até que você não tenha percebido essa diferença pela falta mesmo de conhecimento, né? Que quem conhece decide melhor, entende melhor. Então, quem não conhece vai sair realmente desapercebido, tá certo? Mas existe sim essa relação. E se vocês começarem a prestar atenção no corpo de vocês, vocês vão perceber isso, que quando vocês estão com muitos dias sem evacuar, que essa relação fica ruim, né? Tem mulheres que nem querem ter relação, às vezes não associam, que é por conta disso. Mas deixa eu perguntar para vocês, e vocês sabem o que é prisão de ventre? Tem pacientes que eu pergunto, você tem constipação? Não tenho não. Eu faço cocô normal. E aí quando eu vou fazer a anamnese, fazer o mapeamento dela, aí a gente descobre que ela tem prisão de ventre. E aí ela diz, não, mas eu achava que era normal isso, eu achava que era normal aquilo. E não é, né? E só no mapeamento, né, nessa ausculta mais afinada, né, que a gente consegue descobrir, né, na avaliação, que essa paciente é constipada e acha que não é, que ela acha que é normal. Então, uma das coisas, tem 5 coisas que a gente precisa observar nas nossas fezes, no nosso dia a dia, né, nosso comportamento, para a gente saber se a gente tem ou não prisão de ventre, tá certo? Edinha acabou de entrar, seja bem-vinda, Edinha. Então, uma das primeiras coisas que eu quero que vocês observem aqui é o formato das fezes de vocês. Quem está comigo no YouTube, né, vai ver o slide, né? Quem quiser entrar, mais uma vez reforçando, é só clicar no link que está aí na minha bio, logo próximo à minha foto, tem um linkzinho do YouTube, vocês clicam e vão direto para a página, que vocês vão poder acompanhar o slide melhor. Mas para quem não tá, para quem está aí no YouTube, né, às vezes eu dou esse mapazinho aqui, ó, para as minhas pacientes, quando eu atendo ela no consultório, né? Que é para a gente entender o formato das fezes, que tem pessoas que fazem cocô, nem olham, tampa a vaza, ela nem olham para a informação que as fezes estão dando para ela. E uma das primeiras coisas que vocês precisam observar nas fezes de vocês é o formato dessas fezes. Suas fezes é tipo 1 ou tipo 2, que a gente chama de cabritinho. Não sei se vocês conseguem ver aí, meninas. Estão vendo aí no YouTube? Então, essas fezes de cabritinho, ela tá dizendo aqui pra mim, ó, não bebe água, tá precisando beber água, tá precisando hidratar, outras coisas que a gente vai falar depois. Mas, enfim, é um dos primeiros sintomas também, né? Um dos sinais que mostram que você é obstipada, é o formato das suas fezes. Segunda coisa que a gente pode observar aqui é a demora. Tem pessoas que vão no vaso e ficam horas lá sentado. Não porque tá conversando no celular, né, que é errado, mas é porque tá tentando fazer e não consegue. E fica lá, horas, senta e nada desse cocô sair.
E outra coisa que também que acontece muito é que a pessoa fica ali, ó, fazendo força. Ai, fazendo aquela força para poder evacuar, fazendo força, força, força. E as fezes não saem, né? E é algo que é comum, é clássico para quem tem prisão de ventre. É força para evacuar e demora para evacuar. Outra coisa também que é importante observar é a quantidade de vezes que você vai no banheiro. Tem pessoas que vão menos de 3 vezes na semana. Só vai 2 vezes, 1 vez na semana. É pouco, gente. Tem que ser mais, né? Então, não pode ser menos de 3 vezes na semana, que é um outro sintoma também de quem é constipado, né? Que ele vai poucas vezes ao banheiro durante a semana. Então, observar essas coisas, o formato das suas fezes, se você faz força para evacuar, sente ainda aquela sensação de que as fezes não saiu, fez cocô ali, mas ainda sente aquela sensação que ainda tem fezes ali, que não evacuou completamente. Então, é aquela sensação de esvaziamento incompleto do seu intestino. A quantidade de vezes que vai no banheiro, que tem pessoas que só vai menos de 3 vezes ao banheiro durante a semana, e a demora que fica no vaso para conseguir evacuar. Então, se você tem 3 desses sintomas, você já é considerado uma pessoa que tem constipação intestinal ou prisão de ventre. Tá certo? E aí, vocês se identificarem em alguma dessas? Eu sei que muita gente vai dizer, eu tenho isso, eu não sabia, eu achava que prisão de ventre só era quando fica muitos dias, né? Eu vou todo dia, às vezes tem gente que vai todo dia, mas tem um formato, essa que eu mostrei para vocês, ou faz muita força para evacuar, tem dificuldade, também é constipado, tá? E o que esse incômodo, essa prisão de ventre, gente, gera na pessoa que é constipada, né? Que é a pessoa que tem prisão de ventre. Ela vai sentir desconforto, vai sentir a barriga inchada, né? Aquela formação de gases, azia, né? Fica a sensação que muitas relatam assim, fico parecendo que eu estou empachada, inchada, incomoda, vestir a roupa às vezes incomoda, né? Aquela dor por conta das gases, né? A pessoa também, gente, fica mal-humorada. Vocês já ouviram aquela frase assim, que diz assim, fulana tá enfesada, né? Pois é, gente, enfesada tem a ver com fezes, acúmulo de fezes, gera enfesamento, a pessoa fica enfesada. E é porque é o que acontece, gente. O nosso intestino ele tá muito ligado com o nosso sistema nervoso central, né? Então, assim, mexe muito com as nossas emoções. Então, a pessoa que tem prisão de ventre, geralmente são pessoas mais enfesadas, que se estressam com mais facilidade, ficam irritadas, né? E tudo isso por conta da prisão de ventre. E outra coisa que causa, né, que é o nosso tema de hoje, é dor durante a relação, né? Agora, vocês entendem por que essa dor acontece, meninas? O que vocês acham, já diante de tudo que a gente já falou? Por que, né, a prisão de ventre causa esse desconforto? Vou explicar aqui para vocês. Antes, deixa eu explicar só, porque tem algumas pessoas que não sabem, né? O que é essa dor na hora H, né? O que é essa dor na hora H? É uma dor, né, que a mulher sente durante a relação, que tem o nome de transtorno gênito-pélvica, né, da penetração, que é uma dor que a mulher sente, né, um desconforto que pode ser antes, durante ou após a relação sexual, né? Que eu não vou entrar muito aqui a fundo porque não é o tema hoje, né? Mas eu tenho uma live falando um pouco mais sobre esse tema. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem acessar o site no link lá no Instagram que tem, certo? Essa live falando um pouco mais sobre esse tema. E é interessante que muitas vezes as mulheres chegam, né, no meu consultório para serem atendidas com essa dor na relação e elas querem resolver essa dor, né? E aí quando eu pergunto, né, se elas sentem dor na relação, né, e aí faço a pergunta também como está o intestino dessas mulheres, geralmente elas dizem, não, não tenho prisão de ventre, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Acha que não tem nada a ver, né? Mas tem tudo a ver, né? E o problema, a raiz do problema tá no banheiro,
né? Uma das raízes tá lá no banheiro. Então, assim, não adianta você querer resolver a dor durante a relação se você não tratar a sua prisão de ventre, tá? Uma coisa tá ligada à outra e as duas coisas precisam ser resolvidas. A prisão de ventre precisa ser tratada para melhorar esse quadro seu de dor também, tá bem? Tá ok? Tem outras coisas também, mas a prisão de ventre também precisa ser tratada, ser levado a sério. Tá ok? Então vamos entender, meninas, um pouquinho dessa relação que existe a prisão de ventre com a dor na hora H, certo? Quem tá pelo YouTube tá vendo o slide, né? Tem uma musculatura, né? A gente chama os músculos do assoalho pélvico. Vou mostrar aqui para vocês nessa peça anatômica, né? Aqui é toda a nossa musculatura que a gente chama de músculos do assoalho pélvico, certo? Essa musculatura aqui, meninas, ela é responsável não somente pelo prazer, né, na hora do sexo, mas ela é responsável também pela contenção das fezes, aqui é o ano, né, o ânus. Ela é responsável pela contenção das fezes e ela também é responsável pela continência urinária, pela capacidade que a pessoa tem de segurar o xixi. Então, esse músculo, ele é maravilhoso, né? Tem muitas funções aqui importantes. E como ele também é responsável pela contenção também das fezes, né? Então, ele tem ligação com essa questão da prisão de ventre. Porque imaginem vocês, quem está no YouTube está vendo a imagem, né? O finalzinho aqui do nosso reto, vou mostrar aqui para vocês, né? O finalzinho aqui do intestino, né? O reto, que fica aqui dentro, né? Ele sai aqui nessa região, né? Se conecta. E nesse finalzinho aqui do reto, nós temos um músculo que é responsável pela contenção. Ele faz isso aqui, ele é tipo uma alça, é o músculo pubo-retal. Ele faz isso aqui, ó. Ele abraça o finalzinho do intestino. E qual é a função dele? Por que ele faz isso? Para não permitir, né, que as fezes elas caiam, né? Porque é um tubo, né? Ele é um tubo. Pense, gente, que o nosso intestino é um tubo. Tubo quer dizer um lugar de passagem, não é um lugar para armazenamento, entendeu? O intestino não é para armazenar fezes. Ele é um lugar apenas de passagem de fezes. Então, assim, ó, esse músculo que eu falei para você, que é o pubo retal, ele faz isso, ele abraça o intestino e segura, né, o intestino. Agora, imagine, meninas, se esse lugarzinho aqui, que só é de passagem, ficar acumulando um monte de fezes aqui dentro, fazendo, ó, encher, tipo uma bolsa, tipo vamos dizer assim, um saco, né, que tá enchendo de fezes. Isso aqui vai ficar, ó, o que esse músculo vai fazer para impedir que essas fezes saiam? Vai, ó, tensionar mais ainda, né? Vai gerar mais tensão aqui nessa musculatura. E essa tensão nessa musculatura vai gerar o quê na hora da H? Será que vocês já sabem me responder? Me digam aí se vocês já sabem me dizer o que é que vai acontecer. Vai gerar dor, isso mesmo, vai gerar dor. Então, é importante que aqui não fique resíduo, não fique acumulando fezes aqui nessa região. Chegou fezes, ó, relaxou o músculo, fezes saiu, tá livre aqui. Nada de tensão nessa região, tá certo? E às vezes também pode ser o contrário, entendeu? O músculo também muito tenso, né? Não esse músculo, mas o músculo todo do assoalho pélvico muito tenso, ele vai impedir que as fezes saiam com facilidade, né? Vai gerar mais tensão ainda nessa região e vai dificultar a saída das fezes. Espero que vocês estejam entendendo. Vocês estão entendendo, meninas? Me deem um ok se vocês estiverem entendendo. Manda aí no chat falando que está compreendendo ou que ficou alguma dúvida. Me falem aí. Mas está tudo ok, né? Está todo mundo entendendo, pelo visto aqui, graças a Deus. Então tá, meninas, vamos lá. Então, só lembrando, o intestino não é lugar de armazenar fezes,
tá certo? É lugar de passagem apenas. Tá ok? Então, assim, meninas, então, intestino, quando acumula muitas fezes, gera tensão, ou se o músculo estiver também muito tenso, vai dificultar a saída de fezes, vai acumular fezes, vai virar esse ciclo vicioso. Tá ok? Então, meninas, me digam aí, o que a gente pode fazer, né, para evitar que isso aconteça? E aí, vou dizer a primeira coisa que é mais importante: beber água. Por sinal, deixa eu beber um pouquinho de água aqui, tá? Gente, beber água é vida. Nosso intestino, para funcionar bem, ele precisa de água. As fezes, para não ficar endurecidas, elas precisam de água. Até porque no intestino da gente, o intestino ele fica absorvendo água. Então, quando as fezes ficam lá dentro, a pessoa que ficam 2, 3 dias sem evacuar, essas fezes, o intestino vai continuar puxando água. É por isso que as fezes ficam mais ressecada, né? Quanto mais tempo a pessoa fica sem ir ao banheiro, mais essas fezes tendem a ficar mais endurecidas, mais rígidas, mais duras. Vira pedra mesmo, certo? Vira pedra. Tem pessoas que o fato de ter ficado muito tempo, né, sem evacuar, teve uma senhora mesmo, eu vi um relato de uma senhora que ficou 28 dias, quase um mês, sem evacuar. E aí ela precisou ir com urgência ao hospital para poder tirar essas fezes, né? Teve que fazer a retirada, né, dessas fezes porque não saiu, virou pedra. E é o que acontece, e obstrui totalmente o canal. Então, assim, gente, isso é algo sério, entende? Prisão de ventre não é algo pra gente brincar, não. Desculpa, é algo pra gente levar com muita seriedade, porque o fato de você não estar evacuando pode gerar sérios problemas para você, tá certo? Então não vamos brincar com isso não. Então beber água é o principal tópico, beber água. E quanto você já bebeu de água hoje? Me diga aí. Você bebeu água hoje? Quanto? Aí tem gente que diz assim, eu bebi água. Aí fez isso aqui, ó, durante o dia todo. Bebi minha água. Gente, é beber água mesmo. Pega uma garrafinha, bota na geladeira, 1 litro, 2 litros de água, porque a gente tem que medir pelo peso. Isso aqui eu não tenho como fazer tudo aqui, tá? Mas só para vocês entenderem. 1 litro, no mínimo 1,5 litros. Bota na geladeira e veja durante o dia quanto é que você vai beber de água. Se você realmente bebe essa quantidade que você acha que está bebendo, a melhor forma, gente, da gente saber é medindo. Não vá por eu acho, não. Meça, bota numa garrafinha, porque aí vocês vão ter a certeza de quanto de água vocês estão bebendo por dia, tá certo? Então, primeira coisa, a água. Outra coisa que todo mundo sabe, né, a questão de alimentos ricos em fibra. Isso aí todo mundo sabe, né? Toda hora a gente está ouvindo isso na internet. Comer bastante alimentos ricos em fibra, porque vai ajudar na formação do bolo fecal. Outra coisa, meninas, que são importantes, atividade física. Gente, o intestino, ele gosta de movimento, ele precisa de movimento. Então, o corpo, quando está em movimento, ajuda no peristaltismo, né? Que é nos movimentos do intestino. Então, fazer atividade física é fundamental para melhorar a qualidade e o funcionamento do seu intestino. Tá ok? Outra coisa, meninas, que é importante, hora de ir ao banheiro. Você tem uma hora específica de ir ao banheiro? Me diga aí. Ou você não tem hora? Gente, o nosso corpo, ele é todo organizado. Quem se programa o nosso corpo somos nós. Observe, todo dia de manhã, o nosso intestino, gente, ele tem 2 reflexos. Vou falar aqui para vocês. São 2 reflexos que são fundamentais, que o nosso intestino tem, mas que nós, né, desorganizamos. É um reflexo ortocólico, que esse reflexo que acontece logo de manhã, quando a gente acorda de manhã, que levanta, só o fato de você ficar em pé já faz com que seu intestino funcione. Por isso que muitas pessoas, né, as pessoas que ficam no hospital acamadas, elas têm dificuldade de evacuar.
Por quê? Porque elas ficam muito tempo deitadas. E o fato de estar muito tempo deitada não permite que o intestino ele funcione como deveria funcionar. Então, não ativa esse reflexo, né? Que é logo no de manhã, quando você acorda, né? Que fica em pé, seu intestino já começa ali a trabalhar. Aí você já vem com o alimento, a primeira refeição de manhã, vai ativar mais ainda esse intestino. Então, o melhor horário para você ir ao banheiro é pela manhã. Tira 10 minutinhos, depois do café, levantou, tomou café. Você que tem dificuldade, se programe para sentar no vaso. Ficar lá no máximo 10 minutinhos sentada todo dia. Aí no primeiro dia você... não funcionou. Persevera, gente. O segredo de tudo na vida, meninas, é a perseverança. Isso serve para todas nós, tá? É você fazer isso com constância. Seu intestino vai entender, seu organismo vai entender que aquele horário que você estipulou ali é o horário dele. É o horário dele funcionar. Então, cria esse hábito, esse bom hábito. Se permita, se ame de criar esse hábito, de tirar depois do café, antes de ir para o trabalho, e 10 minutinhos ali no banheiro e evacuar. Ou também depois do almoço, que é o momento de maior, que a gente come mais, né? Que o intestino está funcionando mais. Né? Todo o sistema digestivo está funcionando mais. Então, depois do almoço também é um ótimo horário para você sentar no vaso, tirar esse minutinho, sentar ali no vaso, sem celular, sem nada. É você e o vaso naquela hora, viu? Sem companhia, sem ninguém. Sentar ali e fazer o número 2. Diga você, meninas, se vocês fizerem disso um hábito, com certeza vai funcionar, tá? Porque o nosso corpo, ele é todo programado. Quem desprograma ele somos nós, tá? Então, a gente tem esses dois reflexos que eu já falei, né? O ortocólico e gastrocólico, que é o depois do almoço, né? Que chama de reflexo gastrocólico. Tá ok? Então, programar o horário de ir ao banheiro. Outra coisa também que é muito importante, gente, é não inibir a vontade. Isso acontece muito, principalmente nós mulheres, né? Aí saiu depressa, foi pro trabalho, correndo. Chega no trabalho e dá vontade de ir. No trabalho? Não vou não. Aí as pessoas vão saber que eu tô no banheiro fazendo cocô. E se alguém bater na porta? A gente cria aquele cenário, né? Gente, quem é que não faz cocô? Todo mundo faz cocô, gente. Então vamos parar com essa neura de dizer, as pessoas vão saber que eu tô fazendo cocô. Sim, todo mundo faz. Até Jesus fez cocô, gente. Todo mundo faz, é ser humano. Quem é vivo faz cocô, entendeu? Então é super normal. Então para com essa neura. Deu vontade de ir, gente, respeita o intestino de vocês. Sabe por quê? É um reflexo. É um reflexo. Chegou o cocô ali no finalzinho aqui do intestino, no reto, chegou aqui nessa ampola retal, chegou cocô, ele vai mandar estímulo para você. Tem cocô. Tem cocô, manda pra fora. Aí você chega simplesmente e diz, não vou agora não. Aí manda informação lá pro seu sistema nervoso. Não vou fazer, ela não vai fazer cocô agora não, recolhe esse cocô. Recolhe o cocô, gente. Pense aí. Aí vai ficar aquele cocô lá e o seu intestino só puxando água de cocô, né? Só puxando água de cocô. Não, gente, deu vontade de fazer cocô? Respeita, vai lá e faz. Joga esse negócio pra fora. Diz que lixo a gente não guarda, a gente joga fora, tá certo? Então, respeitar o horário, deu vontade, vai evacuar, vai fazer cocô. Tá ok? Outra coisa também importante é fazer o relaxamento e o autoconhecimento. Meninas, vocês precisam conhecer o corpo de vocês. E é isso que eu quero aqui ensinar, né? No meu programa Conexão Pélvica, ensinar vocês a se conectarem com o corpo de vocês, entenderem o que o corpo de vocês estão falando, aprender a ouvir o corpo de vocês. Isso faz toda a diferença, porque quem sabe, quem entende, sabe decidir melhor, sabe o que fazer, sabe que decisão tomar, qual recurso utilizar. Mas você precisa se conhecer, é o autoconhecimento. Tá ok? Deixa eu passar aqui o slide para vocês. E aí, meninas, em relação a isso, ficou alguma dúvida até então, até agora? Tá todo mundo entendendo tudo que eu tô falando? Ficou alguma dúvida? É importante que vocês saiam daqui
com alguma transformação, tá? O meu maior objetivo aqui é transmitir um pouco de conhecimento para vocês. Claro que não dá para trazer toda a informação, não dá, porque o tempo aqui ele é curto, né? Mas se pelo menos alguma coisa vocês levarem para você, alguma mudança, eu já vou estar feliz em saber que eu contribuí com vocês nesse crescimento de vocês, nessa evolução de vocês. Vamos lá. Agora eu queria ensinar para vocês, né? O pessoal que está aqui no YouTube está vendo. Uma massagem que é muito importante você fazer essa massagem, porque vai ajudar no funcionamento do intestino, principalmente pela manhã. Vocês acordaram de manhã, vocês que têm prisão de ventre, vocês vão acordar de manhã, na cama mesmo deitada, vocês vão fazer massagem no sentido horário. No sentido horário. Vocês vão começar, né, na parte já final, na parte esquerda da sua aqui no finalzinho da barriga, né? Vocês vão começar fazendo uma massagem nessa barriga, na barriga de vocês, né? No sentido primeiro aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Começando aqui, né? Fazendo essa massagem, que vai ajudar o quê? Qual a intenção dessa massagem, meninas? É ajudar o funcionamento, ajudar o peristaltismo, né? O movimento do intestino, empurrando as fezes sentido reto, vindo aqui, descendente, o intestino nessa região do transverso, depois ascendente. E aí fazendo essa massagem, esse movimento que vai auxiliar, vai ajudar vocês vai ajudar no funcionamento do intestino. Então, todo dia de manhã, se for o caso, passa um olhinho na mão para ajudar no deslize, mas faz mesmo com vontade. A princípio, vocês vão sentir um pouco de desconforto, principalmente quem tem prisão de ventre. Vai sentir um pouquinho de desconforto, aquela dor empontada, né, que são por conta das gases que tem ali. Então, vai gerar um pouquinho de desconforto, mas continua fazendo, iniciando sempre aqui do final, começando do lado esquerdo, né, indo, subindo, depois vindo nessa região mais próxima ao estômago, né? Que é a região aqui do transverso, depois aqui, pegando do lado direito. Então, vai fazer esse movimento circulatório, sentido horário, para ajudar no funcionamento do intestino. Ajuda muito, meninas, fazer esse movimento, tá? Que vai promover, vai ajudar, né? No movimento do intestino, no peristaltismo. Tá ok? Mas assim, meninas, ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês queiram comentar? Né? Simone entrou, Joyce, oi Joyce, um prazer ter você aqui, Lígia também. Que bom, meninas, receber vocês aqui. Ficou alguma dúvida em relação a tudo que nós falamos? Vocês se identificaram em alguma coisa aqui? Se vocês não conseguirem falar e tiver alguma dúvida e quiser tirar essa dúvida comigo, é só mandar depois uma mensagem para mim no direct que a gente conversa, eu tiro as dúvidas que porventura tenham ficado aí com vocês, tá certo? Mas o mais importante disso tudo, meninas, é que isso tudo que eu falei para vocês é a pontinha do iceberg, né? Tem muito mais, tem muitas outras coisas que interferem na dor, né, na hora H. Não é só a prisão de ventre, não. Tem outras coisas, mas aqui não tem como a gente discorrer tudo isso e eu entregar um conteúdo que possa ajudar vocês nessa busca, né, pela essa restauração, para essa melhora nessa dor na relação. E é por isso que eu estou, né, lançando o programa no dia 3 de julho, né, às 19h30, vou estar lançando o Hora H Sem Dor, né? Nesse encontro eu vou estar falando para vocês com mais detalhe o caminho que você precisa percorrer, né, para sanar essa dor que tanto incomoda você, né, na hora da hora H, na hora da relação. Tá bom? É um caminho que vocês precisam percorrer, porque não é normal, tá? Não é normal sentir dor, o sexo não foi feito para sentir dor, né? A gente não é para sentir dor.
E existe um caminho que você precisa percorrer para poder sanar esse problema e melhorar a intimidade no relacionamento, tá ok? E espero que vocês tenham entendido. E quem tem prisão de ventre, gente, vamos seguir esses passos que eu falei. Vamos ver a questão da ingestão da água. Vamos ver o horário de vocês de irem ao banheiro. Estipular esse horário para vocês. Programar esse horário. Não postergar a ida ao banheiro. Deu vontade, vai. Respeita, vai. Porque o intestino não foi feito para armazenar fezes, ele é um tubo somente de passagem. E vocês não vão querer beber água de fezes, né, gente? Porque o que acontece é isso. Se as fezes ficam lá o tempo todo no intestino, o que vai acontecer? Ele vai puxar a água e você vai acabar bebendo água de fezes, né? Porque vai aquelas toxinas você vai absorver tudo de novo. Então, nada de armazenar fezes, certo? Então, ter seu horário programado, respeitar, beber água, comer bastante comidas ricas em fibras, porque vai ajudar na formação do bolo fecal, tá ok? E atividade física, tá? Não deixe de praticar atividade física, porque ela ajuda muito no funcionamento do intestino. E se a musculatura pélvica não está sob tensão, então não vai ter dor na hora H, tá certo? Então vamos cuidar, meninas, desse assoalho pélvico, vamos melhorar essa musculatura, dar vida a essa musculatura, ela merece, não é mesmo? Afinal de contas, ela tem muita função e uma delas é nos proporcionar prazer, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live. De hoje a 8 nós estaremos com outro tema que eu vou passar para vocês durante a semana, o nosso próximo tema da nossa próxima live, né, que é o nosso esquenta para o Hora H sem dor, que vai ser no dia 3 de julho, às 19h30. Então, nós estamos fazendo esse esquenta aí para vocês compreender mais sobre o tema e te ajudar, né? O meu intuito aqui é ajudar você a recuperar a sua intimidade no casamento. Tá ok, meninas? Foi um prazer receber vocês aqui. Que Deus abençoe cada uma de vocês. E qualquer coisa, pode me conectar aqui, falar comigo pelo Instagram no direct, tá bom? Um beijo, meninas. E até quinta-feira que vem, se Deus quiser. E vocês que estão aqui no YouTube, um beijo, meninas. E até a próxima.